Olá, pessoal! Estou na tela do Google e hoje vamos acessar o Periódicos CAPES para pesquisar materiais, principalmente artigos científicos, para escrever o nosso trabalho, que pode ser um trabalho acadêmico, TCC, artigo, monografia, dissertação ou tese. Na barra de busca, você pode digitar aqui Periódicos CAPES e aqui já aparece, então eu cliquei e aqui nessa primeira indicação eu já estou vendo aqui o site, que é www.periodicos.capes.gov.br. É exatamente esse, então eu vou clicar, ele já vai abrir aqui. Agora está aparecendo essa mensagem, certo? Essa mensagem, ela está informando que o portal ele está com um novo sistema de busca. Você pode fechar aqui essa mensagem e agora vamos explorar a nova versão 2024 que foi atualizada agora recentemente. Ainda pode ser acrescentadas algumas funcionalidades ao longo do ano. Uma coisa que eu quero mostrar logo a vocês é essa informação aqui, certo? No lado esquerdo, vocês podem ver que o meu acesso aqui, ele é, olha, gratuito, né? Isso porque, pessoal, no Periódicos, há conteúdo livre como esse e também um conteúdo assinado. O conteúdo assinado, ele é liberado para algumas instituições. Se a sua instituição, por exemplo, ela oferece cursos de mestrado ou doutorado, você pode ver com a equipe de TI ou da biblioteca se a sua instituição tem parceria aqui com o portal. Caso tenha, você poderá acessar o conteúdo assinado, que ele é mais amplo do que o conteúdo gratuito. No entanto, o conteúdo gratuito também possui muito material, como vocês verão aqui. Quando você acessa pela instituição, o nome da instituição vai aparecer aqui nesse local. No vídeo, eu vou usar hoje o conteúdo gratuito, mas se a sua instituição ela tiver parceria, você vai entrar aqui, né? Então, algumas pessoas chamam acesso CAF, outras chamam acesso café, né? Quando eu abro aqui, tem até uma xícarazinha aqui, e aí você clica, você vai selecionar a sua instituição, então se ela tiver parceria com o portal, vai aparecer aqui, né? Então, você vai selecionar, e aí você vai inserir o seu login, certo? E a senha que a sua instituição vai oferecer. Em algumas instituições, o login e a senha são os mesmos que você usa para os serviços acadêmicos da universidade. E aí a gente voltando aqui para a tela inicial, antes de você começar realmente a pesquisar aqui sobre o assunto, você pode fazer o seu login aqui no Meu Espaço, certo? Qualquer pessoa pode se cadastrar no Meu Espaço, não tem nenhum problema, você até nem ser vinculado a nenhuma instituição. Ao realizar esse cadastro e fazer o login, serão disponibilizadas algumas ferramentas, como, por exemplo, vai registrar o seu histórico de busca e outras funcionalidades que poderão ser adicionadas ainda aqui ao longo do ano, né, nesse processo aqui de reformulação do portal. Começando agora a pesquisar sobre o material, a gente vem aqui em Acervo e aqui eu tenho 4 opções de busca. Eu posso buscar o assunto, eu posso listar bases e coleções, posso pegar livros e posso também listar periódicos, certo? Acessar pelos periódicos, né? Então, eu vou mostrar todas para vocês. Agora, eu vou entrar na primeira opção, que é buscar assunto, certo? Depois, a gente vai entrando aqui em cada uma para vocês verem outras possibilidades, né, de pegar material. Em buscar assunto, eu posso encontrar vários tipos de materiais aqui. Por exemplo, se eu colocar aqui, então, nessa barra, eu vou colocar aqui teletrabalho, certo? Então, é um assunto que eu estou pesquisando. Eu venho aqui, coloco teletrabalho e venho, clica aqui na lupa em pesquisar. Eu estou vendo aqui que apareceram 479 resultados, certo? Então, aqui eu vejo o artigo, olha, o artigo, ele tem um título, ele tem um resumo aqui, certo? Eu estou vendo aqui que é uma produção nacional. Eu tenho aqui o nome do periódico, né, o ano. Eu estou vendo que ele é de acesso aberto. Todos os materiais que estão com esse cadeado verde aberto, você poderá ler na íntegra. Se você quiser acessar o artigo, você vai clicar aqui, olha, em acessar. Então, eu vi impactos do teletrabalho na saúde mental do trabalhador, uma revisão de literatura. Se eu me interessei por isso aqui, eu venho aqui em acessar, certo? Eu vou clicar. E aí, ele já vai abrir aqui o trabalho, né? E eu vou poder baixar esse trabalho, esse artigo na íntegra, certo? Então, o artigo já está aqui, eu venho só aqui, olha, baixar PDF, certo? E aí, eu já tenho acesso ao texto todo, né? E aí, eu vou ver se é interessante ou não aqui colocar no meu trabalho. Então, eu vou descendo aqui, olha, e eu vou vendo que tem vários artigos sobre esse assunto, certo? Eu posso até clicar aqui, se você quiser ver algumas métricas, você pode clicar nessa opção que tem, né? Então, ele vai abrir, olha, por exemplo, aqui, esse trabalho já foi lido aqui por 40 pessoas,
certo? Então, se você quiser dar uma olhada, se esse trabalho já teve muito acesso, né? Então, você tem essa opção também agora, né? Você tem outras métricas aqui também, tá certo? Que você pode olhar. Aqui consta a informação que, por exemplo, esse artigo aqui, ele foi revisado por pares, né? Significa que o artigo, ele foi avaliado e aprovado por especialistas nessa mesma área de conhecimento antes de ser publicado na revista científica. No caso, a revista que está fornecendo aqui essa informação, certo? Então, vocês vão ver, pessoal, muitos materiais aqui, olha, e vejam que a maioria está tudo aqui, olha, acesso aberto, né? Então, você consegue baixar todo esse material aqui na íntegra, né? Então, vocês vão ver muitas possibilidades aqui de materiais, tá certo? Para usar no seu referencial teórico, discutir seus resultados, escrever a introdução, né? A justificativa do seu estudo, certo? Quando eu fui pesquisar aqui, vejam que eu coloquei a palavra teletrabalho, né? E ela tá bem ampla. Mas se eu quiser adicionar outra palavra para tornar essa busca mais específica, como é que eu posso fazer isso? Você vem aqui e clica em busca avançada, olha, aqui no cantinho direito, certo? Quando eu clico aqui em busca avançada, eu vou poder trabalhar com vários termos e dizendo, inclusive, qual é o local que eu quero que esses termos estejam, certo? Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, ele diz assim, qualquer campo, aí eu vou colocar, eu quero no título. Eu quero que o título contenha a palavra, por exemplo, teletrabalho, certo? E aí, aqui eu vou usar esse i. O que é esse i aqui? Esse i é um operador booleano. A gente chama de operadores booleanos, né? Nós temos 3 operadores booleanos. E esse i aqui é um operador booleano de restrição, certo? Se eu coloco, por exemplo, teletrabalho e aqui também no título, eu quero que tenha, por exemplo, servidores públicos. Então, eu digito servidores públicos aqui na frente, certo? E aí, o que é que ele vai fazer aqui? Ele vai procurar trabalhos que tenham, ao mesmo tempo, a palavra teletrabalho no título e servidores públicos também no título, né? Então, por isso que o i é um operador booleano de restrição. Por que foi que eu usei aspas aqui quando eu coloquei servidores públicos, certo? Porque o uso das aspas, pessoal, no termo composto, ele é importante porque o portal ele recupera registros que contenham as ocorrências exatas dessas palavras juntas. Se você usar um termo composto sem as aspas, o que é que acontece? O sistema ele vai localizar registros que contenham as palavras, mas independente da ordem delas. Então, pode ser só servidores no canto e pode ser só públicos em outro. Como eu quero servidores públicos, essa palavra junta, então por isso que eu coloquei entre aspas, certo? E aí você pode escolher também um tipo de material, vamos supor, se eu só quero o artigo científico, eu vou e coloco aqui, né? Então veja que aqui na busca avançada, você vai montar do jeito que você quiser. Se não é importante que essa palavra teletrabalho esteja no título, mas que ela seja o assunto do trabalho, então você vai colocar aqui, olha, o assunto. Né? Então, você pode selecionar pelo título, pelo autor, pelo assunto, ou então que essa palavra esteja em qualquer campo, certo? Então, colocando aqui o título, eu venho aqui em buscar, certo? E aí, quando eu venho aqui em buscar, ele vai pegar apenas trabalhos, né, que tenham, olha, servidores públicos e teletrabalho no título, certo? Porque foi essa exigência que eu coloquei ali, né, na busca avançada. Nessa busca avançada, você pode trocar os operadores booleanos também, você pode trocar vários termos e o local que eles estão e pode trocar os operadores booleanos. O ou, no caso, vai ficar uma pesquisa bem aberta, porque, por exemplo, eu poderia colocar assim, eu quero teletrabalho no assunto ou servidores públicos. Então, quer dizer, ou um ou outro, né? Então, veja que vai ficar uma pesquisa bem ampla. Eu poderia colocar também um não, certo? Então, eu poderia colocar que eu quero que ele pesquise teletrabalho, mas que não tenha a palavra servidores públicos. Você vai ter essas 3 opções aqui, né, de operadores booleanos para você ir montando aqui esse sistema de busca. Certamente, fazendo diversas combinações aqui, você poderá encontrar vários materiais sobre o assunto da sua pesquisa. Quando a gente retorna aqui para a página anterior, né, então pensando ainda que eu estava pesquisando ali apenas sobre teletrabalho, é muito importante vocês verem aqui os filtros. O portal ele tem várias opções aqui de filtros para a gente. Quando eu coloco aqui expandir meus resultados, então eu clicando
aqui, se você clica em expandir os meus resultados, ele vai aumentar o número de informações apresentadas. Veja que quando eu não tinha clicado aqui em expandir, ele estava 400 e poucos resultados, né? E agora passou para 1.033 resultados. Certo? Então, ele vai ampliar bastante o número de retorno aqui de materiais, né? Recuperar mais materiais, tá certo? Para o que você está pedindo. E aí, pessoal, a gente tem aqui os outros filtros, certo? Você pode escolher, por exemplo, apenas o material de acesso aberto, né? Então, se por exemplo, eu estou acessando só esse conteúdo gratuito mesmo, eu posso deixar desse jeito. Os tipos de recurso que você quer, o que é que lhe interessa nesse primeiro momento? É só mesmo artigo? Então, você pode marcar aqui. Se eu colocar artigo, certo? Então, sempre que você fizer o filtro, no final, você vai aqui, olha, filtrar. Né? Então, você marca o que você quer, no final você vem filtrar, e aí ele já apresenta aqui uma nova composição aqui nos resultados, né? Você pode filtrar também a questão do período, né? Então, aqui ele está desde 1969. Vamos supor que eu queira de 2021, tá certo? Até 2024. Então, já coloca esse período aqui. Eu tenho interesse na produção nacional e internacional, né? Então, se eu quero só artigos do Brasil, e aí eu já vou e coloco produção nacional, sim, certo? Então, olha, produção nacional ele tem 398 e produções não nacionais ele tem 635, certo? Você pode selecionar isso daqui. Se você tem algum critério, por exemplo, você pode olhar, eu quero só artigos revisados por pares, ou mesmo que não tenha essa informação, eu posso deixar aqui. Você pode selecionar também a área que você quer, né? Então, você pode ter um assunto específico que você quer só em ciência da saúde, certo? E aí você já marca aqui, ele vai mostrando a quantidade de trabalhos, né, que ele está recuperando aí em cada filtro desse, certo? Idioma, se eu quero só português, inglês, espanhol, você pode selecionar aqui. E aqui, se você quiser colocar algum critério também com relação aos editores. Então, você marca o filtro que você quer, tá certo? Então, você vai deixar livre aqui para ele apresentar tudo. E aí, você vem aqui em filtrar. Quando eu clico, certo? Aqui em filtrar, olha, então veja que ele já vai fazer uma nova busca, tá certo? Aplicando essa questão do filtro que eu fiz. Né? Então, agora eu só vou pegar artigos ali de 2021 para 2024, olha, vocês vão ver aqui, olha, 2021, esse aqui 2022, certo? 2023, né? Então, ele vai pegando aqui só de acordo com o filtro que eu fiz, tá certo? Então, pessoal, explorem bastante essa parte aqui, né, de em AC, vou buscar assunto, que com certeza vocês vão encontrar muitas opções, tá certo? De trabalhos para vocês usarem, né, na pesquisa de vocês. Aqui em acervo, eu posso clicar também em lista de bases e coleções, certo? Essa lista, ela vai reunir diversos conteúdos técnicos científicos, como, por exemplo, bibliotecas, repositórios digitais e bases de dados nacionais e internacionais. Ela disponibiliza acesso a materiais variados também, como artigos, resumos, estatísticas, teses, dissertações, material audiovisual e outros. Por exemplo, se eu quiser procurar materiais no repositório da Universidade de Brasília, o que é que eu faço? Eu vou digitar aqui, olha, Universidade de Brasília, certo? E aí eu venho aqui, olha, pesquisar, ele vai localizar o repositório da Universidade de Brasília, né, como se fosse a biblioteca de lá, olha, aqui já apareceu, certo? O repositório institucional da Universidade de Brasília, eu vou acessar, e aí aqui dentro do repositório, eu posso fazer várias pesquisas, né? Então aqui, olha, tem a produção acadêmica e científica, veja que tem mais de 43 mil trabalhos, né? E o NB Coleções Especiais 708. Se eu entro aqui, por exemplo, nessa opção de produção acadêmica e científica, eu posso pesquisar por assunto, eu posso pesquisar por autor, tá certo? Por data de publicação, né? Então, tem várias opções aqui que você pode fazer busca também para o seu trabalho, né? Se eu colocar aqui assunto, por exemplo, e aí eu venho e digito, por exemplo, teletrabalho, que é o assunto que eu quero, eu posso digitar aqui, teletrabalho, certo? E eu venho aqui, olha, se eu quiser, e ele vai mostrar. Teletrabalho, ele tem 22 trabalhos aqui, né? Teletrabalho, qualidade de vida, no teletrabalho ele tem 1. Eu posso entrar aqui, olha, teletrabalho, eu vou ver todos os trabalhos aqui. E aí eu posso pegar, certo? Com certeza tem dissertação, tem teste, tem TCC, né? Então tem trabalhos novos, olha, 2023, certo? Que é importante você dar uma olhadinha, né? Você está pesquisando nessa área, dá uma olhadinha aqui o que é que esses trabalhos vêm trazendo, certo? Então, assim, há uma infinidade, né? De possibilidades que você tem de encontrar material. E vejam que eu estou procurando apenas no repositório da UNB.
você tem repositório de várias instituições, tá certo? Aqui que você pode entrar e aí você vai procurar e explorar aqui essa lista, né, de bases e coleções, tá certo? Ainda na opção acervo, né, eu posso entrar também em lista de livros. Clico aqui em lista de livros e aí se eu quiser um livro, por exemplo, que tenha o termo educação, então eu já posso colocar aqui educação, né? Vamos dar uma olhadinha se ele tem alguma opção de livro nessa linha, e aí se tiver ele já vai aparecer aqui embaixo, né? Então tô vendo aqui, olha, vários livros aqui, olha, Panorama da Educação 2007, Indicadores OCDE, certo? Tô vendo várias possibilidades. Esse aqui, olha, tem acesso aberto, certo? Etnografia e Educação, Conceitos e Usos. Então se eu quiser dar uma olhadinha aqui como é acesso aberto, né? Se eu quiser dar uma olhadinha aqui no livro, certo? Eu coloco aqui acessar e ele vai apresentar, né, as opções que eu tenho, tá certo? Para ler esse livro. Tá aqui vários dados, né, sobre o livro, e aí eu vou ver as opções que tem aqui, tá certo? Que eu posso ter direito. Olha, aqui tem o download, né? E aqui eu tenho as opções para poder checar essa publicação, tá certo? Eu coloquei, né, algo bem genérico assim, eu coloquei só educação aqui, mas você pode inserir título do livro, se você tiver um título do livro completo, você coloca aqui para verificar se ele está disponível, ou você pode colocar também o ISBN do livro. O ISBN, ele é um padrão numérico de 13 dígitos, né, utilizados para identificar os livros, tá certo? Então, você vai olhando, pessoal, as opções que você tem também de livros, certo? Além dessa opção de livro, você pode pesquisar também por periódico. Então, eu tenho aqui ainda em acervo, né? Eu venho aqui, olha, lista de periódicos, certo? Você vai visualizar, né, vários periódicos aqui completos, certo? Que são as revistas científicas, né, que estão disponíveis aqui no acervo. Por exemplo, se eu quiser pesquisar a Revista Brasileira de Inovação, então vou digitar aqui, certo? Revista Brasileira de Inovação. Eu quero dar uma olhadinha nos artigos dessa revista. Então, coloco aqui, venho aqui pesquisar, certo? E aí ele vai entrar no site da revista, né? Quando eu entro no site da revista, então ela tá aqui, olha. Quando eu acesso o site da revista, aí você pode entrar e procurar artigos diretamente nela. Eu tenho aqui a edição atual da revista, né? Tem umas edições passadas que eu posso dar uma olhadinha aqui, olha, em arquivos, né? Então sempre você vai ver essa opção, o número atual e os arquivos. E aí eu já posso olhar aqui, olha, os artigos e dar uma olhada se tem alguma coisa interessante para minha pesquisa, né? E já posso acessar daqui mesmo, né? Então aqui você explora o periódico como um todo. Como eu expliquei, pessoal, essa migração do portal anterior para este novo, ela é bastante recente, certo? E certamente aqui a cada dia o portal vai melhorando cada vez mais, né? Trazendo mais resultados, mais opções. Tem algumas coisas que tinha até no portal passado que ainda não apareceram, tá certo? Aqui nesse novo, mas aí com certeza com o tempo, né? Ele vai aparecendo. Pessoal, eu já gravei vídeos também aqui para o canal mostrando como procurar artigos usando a inteligência artificial, certo? Eu vou deixar um deles agora na tela final, caso vocês precisem também para procurar mais artigos para o seu trabalho. Eu desejo sucesso nas suas pesquisas, um abraço e até terça-feira.